Queridos alunos, olá, tudo bem? Professor Edilson, da disciplina de Ciências da Escola Clodoaldo Gomes de Araújo. É o meu motivo de alegria, de satisfação. E agora estaremos dando continuidade às nossas aulas. Desta feita, uma aula de número 3, onde o tema central será uma continuação da aula anterior, e com o tema processo de separação de misturas com componentes de misturas homogêneas. Então, o primeiro processo que estaremos comentando, destrinchando, seria a destilação simples, né? Essa destilação simples, ela está na dimensão do processo de separação de misturas, onde um sólido dissolvido está presente em um líquido, né? Isso acontece quando, por exemplo, o cloreto de sódio ou sal de cozinha está dissolvido em água. Com relação à destilação simples, isso acontece quando o interesse estiver no líquido. Então, aqui temos um aparelho que a gente chama de destilador. É um destilador simples, em tela, não é? Observamos aqui alguns elementos, a estrutura desse aparelho. Na parte inferior, nós temos o bico de Bunsen. Na parte superior, sustentando o balão de destilação com a mistura, nós temos uma tela de amianto. Na parte superior do balão de destilação, nós temos um termômetro. Dentro desse balão de destilação se encontra a mistura, né, contendo sal, cloreto de sódio e água. Essa mistura é aquecida, tá certo? A partir do aquecimento, aumenta a temperatura dessa mistura. Vai acontecer o quê? O que é que vai acontecer? A água evapora, não é? Essa água tende a se evaporar e sai por essa saída de água aqui exemplificada em tela. Logo em seguida, nós temos aqui um tubo externo ligado a um condensador, não é? Observemos aqui ainda a saída de água que está presa ao tubo externo. Nós temos aqui na parte inferior ao tubo externo e o condensador, nós temos um Erlenmeyer, né, com o líquido destilado, que neste caso será a água. Então a substância, o cloreto de sódio com a água é aquecido a uma certa temperatura, a água evapora, passa por toda essa tubulação até cair nesse Erlenmeyer, né, que vai estar contendo, que conterá, na verdade, a água. Então, tudo isso aí vai acontecer aqui, a água evaporada vai se condensar e cair dentro desse recipiente em tela. Meus queridos, ainda dando continuidade, focaremos agora em um outro processo de separação de misturas homogêneas, né, que é extremamente simples, que a gente chama de evaporação. Em tela, vocês podem observar uma exemplificação de uma salina. Então, o que acontece? A água do mar, ela é coletada para essa parte das salinas. Essa água contendo o cloreto de sódio passa por um processo de evaporação, a água evapora, né? E resta-nos apenas o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha e que tem a sua utilização comercial, né? Vamos para o próximo processo. Nesse processo de separação de misturas homogêneas, na dimensão agora focaremos onde um líquido dissolvido em outro líquido, ou seja, em um processo que acontece em líquidos miscíveis, como por exemplo a acetona, etanol e água. Uma mistura contendo acetona, etanol e água.
E o processo agora na verdade, é chamado de destilação fracionada. O aparelho utilizado é o destilador, né, sendo que em uma estrutura um pouco diferente daquela que foi apresentada no primeiro exemplo desta aula. Então, nós temos aqui em tela, né, toda aquela estrutura, o balão o balão de fracionamento fica na parte inferior, contendo essa mistura de substâncias que eu mencionei aqui, no caso acetona, etanol e água. Temos aqui uma coluna de fracionamento, né, e na parte superior o termômetro. Então, essa mistura, melhor dizendo, é aquecida e cada qual tem a sua temperatura de ebulição. A mesma estrutura, com condensador, com tubo, tá certo? Então, aqui observemos uma tubulação onde acontece a entrada de água, na parte superior uma outra tubulação contendo a saída de água. No primeiro Erlenmeyer, aí nós temos aqui o primeiro líquido destilado e mais 2 Erlenmeyer, não é? E que serão depositados, as substâncias que cairão nesses tubos, nesse Erlenmeyer, isso tem a ver com as substâncias que estão presentes na mistura e que sairão gradativamente de acordo com os pontos de ebulição, né? E aqui, não é verdade? Na verdade, toda essa aparelhagem é uma aparelhagem extremamente simples. É a aparelhagem de destilação simples, é acoplada uma coluna de fracionamento. Então, conhecendo-se as temperaturas de ebulição, cada líquido pode-se saber pela temperatura indicada no termômetro qual deles está sendo destilado ou destilada. Próximo processo, separação de misturas, para nós concluirmos esta aula, né, sobre processo de separação de misturas, e nesse caso homogêneas, temos aqui o que a gente chama ainda também, novamente, de destilação fracionada. Isso aqui é muito utilizado na separação dos componentes do petróleo, levando-se em conta as temperaturas de ebulição, né? Olha aqui nós temos uma fornalha que vai servir para aquecer, né? Aqui na parte superior a fornalha nós temos uma bomba e um reservatório contendo o armazenamento de petróleo. E aqui cada substância passará por essa torre de fracionamento e aqui serão as substâncias que serão extraídas do petróleo. Primeiramente resíduos, né? Parafina, asfalto. O segundo grupo de substâncias, óleo lubrificante. Terceiro, óleo combustível. Quarto, querosene. Quinto, gasolina. E sexto, gás. Bom, essa aqui é a conclusão da nossa aula, né? Um conjunto de conceitos, definições, nuances relacionadas ao processo de separação de misturas homogêneas, heterogêneas primeiramente na segunda aula, e agora esse processo de separação de misturas homogêneas na terceira aula. Então, para mim foi muito gratificante, muito prazeroso e espero ter contribuído para a construção ou a continuidade da construção do processo de ensino e aprendizagem de cada um de vocês. Então, a atividade irá anexa na descrição do vídeo e até a próxima oportunidade.